Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo na ciência por trás dos plásticos. Esses materiais que estão em tudo que é lugar e que moldam o nosso mundo. Nesta análise, vamos tentar entender uma coisa. Como é que um material só consegue ter tantas caras diferentes? Pensa bem, o plástico está em todo lugar, né? Muitas vezes a gente associa ele a algo de baixo custo, quase descartável. Tipo uma sacola de supermercado, sabe? Algo do dia a dia. Só que, ao mesmo tempo, esse mesmo tipo de material pode ser tão, mas tão resistente a ponto de ser usado em componentes dentro de um motor de avião a jato. É um contraste absurdo. E aí fica a grande pergunta: como é que pode? Como algo que parece tão simples consegue ser tão versátil? A resposta não está na superfície. Ela está bem escondida. Lá no nível das moléculas. E é exatamente para lá que a gente vai agora. Bom, para começar, vamos para o básico do básico. Afinal de contas, o que exatamente é um plástico? Olha só essa escala, é gigantesca. A jornada do plástico geralmente começa assim, em grande estilo. A matéria-prima para a maioria dos plásticos que a gente conhece vem de fontes como o petróleo e o gás natural, e tudo isso é processado nessas refinarias enormes e super complexas. E a dica, na verdade, está no próprio nome. Plástico vem de plasticidade, que é basicamente a capacidade de ser moldado, de tomar uma forma. É essa característica fundamental que faz dele um material tão incrivelmente útil. Ok, agora a gente vai dar um zoom, mas um zoom de verdade. Para entender os plásticos, a gente precisa olhar para aquilo que é invisível ao olho nu, as moléculas que formam um material. E aqui a gente encontra o primeiro conceito importante, o monômero. A melhor forma de pensar nele é como se fosse uma pecinha de Lego. Uma só. É o bloquinho de construção fundamental, sabe? A molécula pequenininha que dá o pontapé inicial para tudo. E o que acontece quando a gente começa a juntar um monte dessas pecinhas de Lego? A gente monta uma estrutura maior, certo? No nosso caso, a gente cria um polímero. Poli quer dizer muitos. Então, o polímero nada mais é que uma corrente bem longa formada por um monte de monômeros ligados uns nos outros. E olha que interessante. Todo plástico é, na sua essência, um polímero. Vamos pegar uns exemplos práticos. O polietileno, que a gente chama de PE, usado em garrafas e sacolas, ele é uma corrente gigante de monômeros de etileno. Já o poliestireno, o PS dos copinhos descartáveis, é feito de monômeros de estireno. A lógica é bem simples, né? Peças de Lego diferentes criam estruturas diferentes. Monômeros diferentes criam polímeros diferentes. Certo. Então, se todos os plásticos são essas correntes gigantes, o que faz um ser diferente do outro? Bom, uma das coisas mais importantes é o comprimento dessas correntes. É isso que vai definir o que a gente pode chamar de personalidade de cada plástico. O nome técnico para isso é peso molecular. Parece complicado, mas é só um jeito de medir o quão grandes são essas correntes de polímeros. E o tamanho aqui, olha, faz toda a diferença. Correntes mais curtinhas criam um material, enquanto correntes super longas e todas entrelaçadas dão origem a uma estrutura muito, mas muito mais forte. Para entender a viscosidade, a analogia do espaguete é perfeita. Imagina um prato de macarrão com fios bem compridos. Eles se enrolam todos, fica difícil de mexer, de pegar com o garfo, né? Com as correntes de polímeros é a mesmíssima coisa. Quanto mais longas elas são, mais elas se emaranham umas nas outras. Isso cria uma resistência para o material fluir, ou seja, alta viscosidade. Agora, a fluidez é o exato oposto. Pensa num macarrão bem curtinho, tipo aquele de sopa. Ele escorre fácil, flui bem. Com as cadeias de polímeros é igual. Se elas são mais curtas, se emaranham menos. O resultado é baixa viscosidade e, claro, alta fluidez. E isso é ótimo quando se precisa que o plástico preencha todos os cantinhos de um molde bem complexo. Então, resumindo a história, quanto maior o peso molecular, ou seja, quanto mais longas as correntes, geralmente maior a densidade e a viscosidade, e menor a fluidez. Dominar o tamanho dessas correntes é o grande segredo para projetar um plástico com as características exatas para cada aplicação. Mas olha, não é só o comprimento da corrente que conta não. O jeito como essas longas correntes se organizam, como elas se arrumam lá dentro, também tem um impacto gigantesco no resultado final do material. O plástico pode ter partes que a gente chama de amorfas. Pensa num novelo de lã todo bagunçado, com os fios para todo lado. É mais ou menos isso. Essa bagunça tende a deixar o plástico transparente. Por outro lado, ele pode ter partes cristalinas, onde as correntes estão super organizadinhas, alinhadas e compactas. Isso já deixa o material mais denso e opaco. Na vida real, a maioria dos plásticos é uma mistura desses dois mundos. E tem mais uma diferença crucial: a reação ao calor.
Olha só que interessante. De um lado tem um tipo de plástico que, quando esquenta, derrete, fica líquido. É o termoplástico. Do outro lado, tem um que não derrete de jeito nenhum. Se esquentar demais, ele simplesmente queima, se decompõe. É o termofixo. E por que isso acontece? A resposta está nas ligações entre as correntes. Nos termoplásticos, as correntes são unidas por forças mais fracas que o calor consegue quebrar. É tipo derreter manteiga. Depois que esfria, ela volta a ser sólida. É um processo físico, reversível. Agora, nos termofixos, as correntes são travadas com ligações químicas super fortes. É como assar um bolo. Depois que a massa vira bolo, não tem como voltar a ser massa. A mudança é química, irreversível. E é por isso, claro, que os termoplásticos são bem mais fáceis de reciclar. Beleza. Com toda essa ciência na cabeça, como é que a indústria organiza esse universo gigantesco de materiais? Agora a gente vai dar um passo para trás para enxergar o quadro geral. Na prática, o mercado divide os plásticos em 3 grandes grupos. Pensa numa hierarquia mesmo, que vai do uso mais comum e geral até o mais avançado e especializado. E essa pirâmide aqui resume tudo perfeitamente. Lá na base, a gente tem as commodities. São os plásticos baratos, produzidos em quantidades absurdas. Subindo um pouco, no meio, estão os plásticos de engenharia, que já têm um desempenho melhor. E lá no topo, a elite, os plásticos de alta performance, feitos para situações mais extremas. E o mais fascinante é que tudo aquilo que a gente conversou, o comprimento da corrente, o jeito que ela se organiza, o tipo de ligação, é o que define o lugar de cada plástico nessa pirâmide. No fim das contas, é isso. A tal personalidade de um plástico, se ele vai ser flexível ou super rígido, barato ou caríssimo, tudo isso é definido por esse equilíbrio delicado entre essas 4 grandezas fundamentais que a gente explorou. E isso tudo deixa uma reflexão final, né? Agora que a gente entende um pouco melhor o código por trás dos plásticos, será que isso muda o jeito de olhar para os objetos do nosso dia a dia? Da próxima vez que alguém pegar uma garrafa ou sentar em uma cadeira, talvez não veja só um objeto simples, mas sim toda a engenharia molecular incrível que está escondida ali dentro.